Hoje de manhã cedo eu comecei a pregar a mensagem que tem como título Nada pela Metade. E eu quero concluí-la. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Salmo número 51. Salmo número 51. Eu vou ler os versos de 10 a 19, que hoje de manhã cedo estudamos os versos de 1 a 9. Agora à noite a nossa atenção estará voltada para os versos 10 a 19. Salmo 51, versos 10 a 19. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre teu altar. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa o Espírito Santo de Deus aplicá-la no nosso coração. Na mensagem desta manhã, iniciamos o estudo desse precioso, desse maravilhoso poema de confissão e contrição. O resumo das verdades que nós podemos e devemos aplicar à nossa vida, nós encontramos nos primeiros 9 versos que estudamos. Eu quero recordar para você brevemente agora. Primeiro, admita a sua total depravação. A gente não gosta de ouvir isso não, porque é ofensivo. Mas eu vou dizer na primeira pessoa: eu não presto. Assusta? Assusta? Assustaria mais se alguém dissesse para você: você não presta. Nem vale a pena lembrar a música, não presto, mas eu te amo. Não, não vale a pena. O que eu quero lembrar a você é a sua total condição depravada antes de ser lavado pelo sangue de Jesus. Admita sua total depravação. Não se esconda atrás de si mesmo, das suas boas ações, das suas palavras bonitas, nem atrás da sua religião. Admita que o pecado não é um evento contrário à sua natureza, mas é reflexo do seu caráter. Eu e você não somos pecadores pela metade. Segundo, revele plena concordância com o veredito de Deus sobre o seu pecado na sua vida. Jamais reclame da justiça de Deus e da condenação de Deus. O veredito de Deus contra nós deve ser aceito integralmente, sem nenhuma apelação. A justiça e condenação de Deus não é exercida pela metade. Ela foi cumprida integralmente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Terceiro, reconheça a sua culpa por inteiro.
Não apresente nenhum atenuante que explique ou mesmo tente justificar os seus erros. Assuma integralmente a responsabilidade por suas escolhas e por suas atitudes. Jamais tente responsabilizar outros pelo seu comportamento. Quarto, confissão de pecados nunca deve acontecer pela metade. Derrame completamente a sua alma diante de Deus e não lhe esconda nada. Você deve depender totalmente da graça de Deus e mais nada, porque ela é suficiente. Porque Deus conhece por inteiro a nossa natureza humana perversa. Só Ele pode nos resgatar. Deus não faz nada pela metade. Não. Ele oferece perdão completo, salvação integral em Jesus Cristo. Jesus não foi oferecido pela metade na cruz. Ele se entregou por inteiro para que você e eu tivéssemos perfeita, completa e eterna salvação. Portanto, quebrante-se totalmente. Aproxime-se de Deus com total humildade, clamando pela misericórdia por causa do amor eterno de Deus. Creia na compaixão do Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deus restaura por inteiro o coração que se oferece a Ele em pedaços. Ele pode refazer a sua vida. O perdão de Deus jamais é oferecido pela metade, porque a sua graça é super abundante. Esse é o resumo das verdades que nós aprendemos hoje de manhã nos versos 1 a 9 do Salmo 51. Os versos 10 a 19 são o alvo da mensagem desta noite. E o assunto principal dessa parte do poema é a restauração total que Deus opera na vida daqueles que se aproximam de Deus com um coração contrito e arrependido. A verdade mais clara e mais importante dessa segunda metade do Salmo é esta: Deus não restaura pela metade. Quando um pecador contrito confessa o seu pecado e a sua culpa por inteiro ao Senhor, a restauração que Deus opera em sua vida nunca acontece pela metade, mas alcança todos os aspectos da sua vida. E é isso que a gente vai ver agora no Salmo 51. Olha para o verso 10. Eu acho que você já decorou esse verso, não é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Presta bem atenção. Deus restaura por inteiro a pureza do nosso coração. Quando eu era bem pequenininho, ainda nem sabia falar direito, eu aprendi na classe das crianças um cântico. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. Alguém se lembra dessa canção? Ah, os sessentões, os setentões, ninguém quer se identificar, mas eu já vi que você é. Só Deus pode restaurar a pureza do nosso coração. Só Deus. Presta bem atenção. Davi clama a Deus para criar um puro coração, e Davi está pedindo o milagre do refazimento do seu caráter, da sua natureza, porque o coração é a sede da nossa vida. Nenhuma religião, nenhuma cerimônia,
nenhum ato de bondade, nenhum sacrifício pessoal são capazes de criar um novo coração, um coração puro. Esta obra só pode ser realizada por Deus em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu acho que você conhece esse verso também, aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas, eis que tudo, até o seu coração se fez novo. Que maravilha! Um novo coração, um coração puro. Deus restaura também a nossa disposição de permanecer puro. Deus não somente restaura a nossa natureza, o nosso caráter, mas Ele também restaura o nosso comportamento. Isso é algo extraordinário. Olha o que Davi pede a Deus. Ele pede a Deus a santidade. E renova em mim um espírito reto. Ele pede a Deus o poder espiritual para manter-se firme diante das tentações, diante das provocações. Deus não faz nada pela metade. Ele restaura por inteiro a nossa natureza e também o nosso comportamento. Há um texto na carta de Paulo aos Romanos que eu queria lembrar para você. Nem sempre ele é conectado com essa verdade, mas eu queria que você se lembrasse disso. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Presta bem atenção nisso, os verbos estão no passado. Aquele que nos elege, nos chama, nos justifica, ele também nos santifica e glorifica. Que coisa maravilhosa! Deus não produz salvação pela metade. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que ele pode também salvar perfeitamente aqueles que por Cristo se chegam a Deus. Deus restaura o nosso coração. E Deus restaura a disposição de permanecer fiel. Agora olha para o verso 11. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus restaura por inteiro a nossa comunhão com Ele e a nossa convicção da sua fidelidade ao pacto que Ele fez conosco em Cristo Jesus. Davi demonstra nesse verso um receio terrível que ele tinha, porque ele se lembra da experiência de Saul, o rei que o antecedeu, o primeiro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E a oração de Davi encontra a melhor resposta naquelas palavras de Jesus que estão registradas por João no capítulo 15, no verso 5. Olha o que João nos relata. Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a gente aprendeu, que a Bíblia nos ensina, que antes do dia de Pentecostes, Deus derramava o seu Espírito Santo sobre pessoas determinadas, por um tempo determinado, para cumprir missões determinadas. Mas depois que Jesus se sentou no seu trono de glória e majestade, à destra do Pai, Ele derramou o seu Espírito sobre todos os que nele creram. Deus jamais nos restaura pela metade, jamais. Quando Deus opera em nós o milagre da restauração, Ele confirma em nosso coração a sua fidelidade ao pacto selado com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário.
Deus nos reconcilia com Ele para sempre. Como varas na videira, estamos para sempre ligados à fonte da vida e ao poder do Espírito Santo. Oh, maravilha! Que bênção! Verso 12. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Deus restaura por inteiro a alegria da nossa salvação e a nossa prontidão para obedecê-lo. Deus reacende na nossa alma a chama pelo primeiro amor por Jesus, o entusiasmo para cumprir uma tarefa recebida e a atitude de pronta e generosa entrega para servi-lo. Eu nunca vou me esquecer de uma história que aconteceu comigo, com a minha mãe, quando eu era pequeno. Alguém aqui já jogou bola de gude? Um monte. Eu era craque. Eu não era muito bom de bola, não, mas de bola de gude eu era bom. E tinha duas maneiras de jogar bola de gude, a brinca e a vera. Está sabendo? A vera era quando você ganhava e pegava as bolas todas do oponente. Minha mãe fez um bornal para mim de pano, aquilo ali vivia cheio de bola que eu ganhava. Eu estava jogando a vera na frente da nossa casa, na rua, e ganhando. Aí mamãe chega na janela do quarto dela e diz: menino, vem cá, porque você precisa ir à venda comprar um negócio para a mãe. E eu então jogando, estou indo, e jogando. Mamãe aparece segunda vez na janela: menino, você vem depressa, que a mamãe tem pressa. E eu estou indo, e continuei jogando. Até que, sem que eu visse, mamãe aparece no portão, com um chinelo na mão. E eu, quando olhei assim para ela, ela só disse assim: você vem ou eu vou? Ah, meu filho, para um bom entendedor, meia palavra basta. Na hora, eu larguei bola, larguei tudo, perdi. E eu saí batendo o pé, sabe? E eu fui atender a minha mãe. Porque se eu não fosse, o couro comia. E eu vou dizer para você, hein? Alguém aqui se lembra do chinelo Verlon? Aquilo, meu filho, empolava na gente. Nossa, que coisa horrível. Só de pensar eu já me arrepio. Que coisa horrorosa. Eu obedeci na marra. É muito diferente quando você obedece por medo e na marra, ou quando você obedece por prazer. O que Davi está dizendo aqui: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Há um salmo que diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Você já pensou, o Senhor manda você fazer uma coisa e você diz: louvado seja o nome do Senhor que me mandou. E você vai sorrindo, cantando, vibrando de alegria. Não vai batendo o pé com medo. Você vai com prazer. Deus restaura isso também na sua vida, meu irmão. Verso 13. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Deus restaura integralmente a nossa autoridade espiritual para testemunhar aos outros e ensinar aos outros aqueles que andam na rebeldia. Deus restaura a nossa autoridade espiritual. E olha, irmãos, como a gente está precisando disso no Brasil hoje. Milhões de evangélicos, milhares de igrejas espalhadas por esse Brasilzão afora. E qual é a influência que a sociedade, que a gente vê na sociedade desse fato? Ah, como nós precisamos que Deus restaure integralmente a nossa autoridade espiritual.
O que vemos neste verso é que há uma perfeita conexão entre a fé alegre e entusiasta e a fé transmitida, entre a experiência da restauração completa e a disposição de testemunhá-la aos outros. Sabe aquele negócio quando você recebe uma notícia muito boa e você está doido para contar? Não é fofoca, não. É notícia boa. Você foi promovido do trabalho, você está doido para falar para sua mulher, e você pega o celular e liga para ela. Fui promovido. Aí ela diz, o salário aumentou. A gente já pode ir no shopping. Você não tem vontade de transmitir uma coisa boa? Agora, por que você fica todo amarrado para falar do Evangelho, que é a melhor notícia do mundo? Fala para o namorado, fala para a namorada, fala para o sogro, para a sogra, fala para a mãe, fala para o pai, fala para todo mundo. Deus restaura em nós essa autoridade espiritual, esse entusiasmo, essa vibração. E olha bem a expressão que Davi usa aqui. Ele fala assim, e eles voltarão a ti. Irmãos, você não faz ideia do entusiasmo tremendo que a gente sente no coração, de a vibração extraordinária que a gente tem na alma, quando a gente dá testemunho aos outros, e eles ouvem a palavra e se convertem. Já pensou a alegria enorme, não é? A esposa orou pelo marido, tempão, aí um dia, no culto, num domingo à noite, o marido responde ao apelo e se converte ao Senhor. Pastor, 42 anos de ministério aqui, é ou não é uma alegria ver a vibração da esposa que ora pelo marido, ver o marido convertido depois de tempos de oração? Não é? Você imagina, hoje eu estava ouvindo a história de um casal, em que eles se conheceram, começaram a namorar, ela não era crente não, e ela se converteu, e depois a família toda. Eles se voltarão para ti. Quantas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, porque você ainda não teve restaurada essa alegria de compartilhar a fé, o entusiasmo de dar testemunho. Lembra da palavra do Senhor que está registrada em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse entusiasmo se dá também porque existe uma promessa de colheita de frutos. O prazer de testemunhar aumenta cada vez mais quando nós vemos o resultado da nossa obediência. E o Salmo 126, verso 6, fala disso. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você quer ver frutos na sua vida? Dá testemunho. Porque Deus restaura esse poder, essa autoridade espiritual para dar testemunho aos outros. Deus restaura totalmente a nossa autoridade espiritual. Verso 14 e 15. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Olha essa oração. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Quer ver só uma coisa mais que Deus restaura? Deus restaura integralmente a nossa disposição de cantar-lhe louvores e exaltar a justiça das suas obras. Tem muita coisa que nos impede de louvar. Tem muita coisa que enche o nosso coração, a nossa alma de tristeza, de pesar. A prática do pecado produz em nossa alma um profundo sentimento de vergonha e de humilhação. Eu me lembro de algumas vezes em que eu pequei, que eu fiquei
tão envergonhado, é como se eu estivesse ouvindo o diabo, assim, no meu ouvido, falando assim, você está cantando aí o quê? Você lembra que você fez isso? Você lembra que você fez aquilo? Você lembra que você falou assim, falou assado? Porque o diabo é acusador. E ele desgraça a nossa vida. E ele rouba a nossa alegria do louvor. A gente sente vergonha. Eu me lembro de amigos meus que cantavam no coro, e eles deixaram de cantar no coro, eles pediram licença ao maestro e disseram, eu não posso cantar durante um tempo. Por quê? Porque eles estavam envergonhados por causa de pecados ocultos no coração. Irmãos, não é só o pecado que envergonha a gente, não. Deixa eu colocar algumas questões para você. Quem de nós não se sente envergonhado e revoltado com a morte de inocentes, vítimas de balas perdidas? Toda semana a gente recebe notícia. Quem de nós não se sente revoltado com manifestações explícitas de racismo, e cada uma pior do que a outra? Quem de nós não se sente irado e frustrado ouvindo, lendo e vendo notícias de corrupção em governo municipal, em governo estadual, em governo federal? Quem de nós não se sente indignado com a prática da injustiça por aqueles que deveriam preservá-la? Quem de nós não ficou chocado com os horrores da carnificina praticada pelo Hamas no dia 7 de outubro? Aí a gente fica irado, indignado, triste, arrasado. E a gente nem tem vontade de ir para a igreja, ir para o culto. Na hora do louvor a gente fica de cabeça baixa, pensando naquelas coisas horríveis que a gente ouviu durante a semana, que a gente viu na televisão. Não é só o pecado em nossa própria vida que tenta calar o nosso louvor, mas também o pecado revelado no comportamento, no estilo de vida e nos atos de outrem também. Quando Davi ora pedindo a Deus, abre os meus lábios para que a minha boca louve ao Senhor, ele reconhece que não há nada e ninguém capaz de fazer isso, a não ser o Senhor. É Deus e somente Deus que pode restaurar em nós a alegria de cantar. Você se lembra daquele texto que está narrado em Atos capítulo 16? Paulo e Silas em Filipos evangelizando, pregando o evangelho, e expulsam um demônio de uma jovem, e por causa disso eles são presos. São espancados publicamente, e depois são levados para o cárcere inferior, e lá eles têm pernas e mãos amarradas. Você já imaginou? As costas lanhadas. Eles não podiam nem sequer coçar, porque a mão estava amarrada e os pés também. Mas a Bíblia diz que eles faziam alguma coisa quando, antes de meia-noite, houve o terremoto. O que estavam fazendo no cárcere? Eles oravam e cantavam. Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu vivi, porque eu quero dizer para vocês aqui, no aniversário da igreja, no aniversário de pastorado, o pastor sofre para valer. Eu estava saindo do meu escritório, naqueles dias duros, que a gente só tem vontade de chorar. Aí eu fui, abri o meu carro, liguei o motor, e quando eu liguei o motor do carro, o rádio estava ligado, então o rádio começou a tocar uma música. E eu não saí do pátio da igreja enquanto não acabou a música. Acho que vocês conhecem, alguns de vocês devem se lembrar. É uma música da Cassiane. Está sofrendo? Louve. 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 Seu louvor invade os céus. Aquela frase, irmãos, me fez lembrar essa frase de Davi. Senhor, abre os meus lábios para que eu cante os teus louvores. Você está triste? Você está sofrendo? Pede ao Senhor, porque o Senhor restaura por completo a sua disposição de louvá-lo.
a despeito da dor, do sofrimento, das aflições. Louve, seu louvor invade os céus. Repare também que o nosso canto exalta a justiça das obras de Deus, e isso é o mais puro reflexo do caráter de Deus. Deus jamais erra, Deus nunca faz coisa pela metade. Deus é justo, Deus é perfeito em todas as suas obras, mesmo quando Ele faz alguma coisa que nos provoca dor. Então louve a Deus, mesmo quando está doendo. Nem a dor consegue calar o nosso louvor. Nem a injustiça ou a miserável condição moral humana, nada nos deve impedir de louvar ao Senhor, porque Deus não faz nada pela metade. Deus restaura por completo a nossa disposição de exaltar o seu nome e o entusiasmo de exaltá-lo, de cantar louvores para Deus. Agora os versos 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse é um dos versículos favoritos da minha esposa. E eu vou explicar para você por quê. Porque uma vez uma irmãzinha virou-se para Leila e disse assim: irmã Leila, a irmã já experimentou jejuar e orar? Aí Leila respondeu assim: orar sim, jejuar não. Porque hoje eu e o pastor estávamos falando, coisa boa é comer, né, pastor? Eu não sou contra jejum não, irmãos, eu faço. Mas a minha mulher gosta desse verso porque ela diz que Deus não está interessado em sacrifício, e jejum é sacrifício. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Você já reparou? Não leve isso como lição não, tá bem? Só estou dando um testemunho a respeito da minha esposa, só isso. Mas o que Deus fala aqui, é claro, e Davi dá testemunho. Deus restaura por completo a nossa compreensão daquilo que Ele requer de nós. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que você faça? Então, aqui está a resposta. Sacrifícios e holocaustos faziam parte essencial do culto judaico. Não havia culto sem sacrifícios. Nenhum adorador poderia ser aceito por Deus sem apresentar a Deus, através do sacerdote, um animalzinho para ser sacrificado. Na mente de Davi, certamente estava a lembrança do mandamento do Senhor, que está lá em Êxodo 23, verso 14. Ninguém deve apresentar-se diante de mim com mãos vazias. Mas Deus restaura na nossa mente, no nosso coração, a compreensão daquilo que realmente agrada a Deus. De nada adiantam sacrifícios, holocaustos ou quaisquer outros atos de culto, se o adorador não apresenta a Deus um coração humilde e quebrantado. A Igreja Batista do Fonseca realizava congresso de adolescentes, que é um evento magnífico. E eles convidaram um pastor que ele era um baita pregador. Ele é um baita pregador. E no começo do ministério, ele tinha umas sacadas extraordinárias. Ele fazia um certo teatro para apresentar a mensagem. Então, uma vez ele foi pregar lá na nossa igreja, e ele se arrumou lá atrás, numa sala que os diáconos tinham. Na hora dele começar a pregar, entrou com uma bata toda branca, de mãos postas, e ele tinha feito com um arame uma auréola, toda bonitinha, de algodão branco, com os negocinhos brilhosos, sabe? Aí ele entra com o microfone na mão, dizendo: louvado seja eu, glórias a mim. Louvado seja eu, glórias a mim. Louvado seja eu. Veio lá de trás até aqui na frente, no púlpito. Eu não sei se você já reparou, mas ainda tem alguns
poucos crentes que são orgulhosos, que são nariz em pé, que querem apresentar para Deus carteirada. Olha aqui, Senhor, sou diácono, membro fundador da igreja, eu sou parte do louvor, ninguém toca como eu e tal. Aí começa a exaltar-se. É para essas pessoas, especialmente, que Davi escreve. Porque Davi escreve no sentido de dizer assim, olha só, você toca muito bem, você canta maravilhosamente bem, você serve que é uma maravilha, mas olha só, o que eu quero mesmo é o seu coração quebrantado. O que eu quero mesmo é o seu espírito humilde. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humildade, para os gregos, era defeito. Mas Jesus nos ensinou, ele é manso e humilde de coração. Então você é um seguidor de Jesus, você sabe o que Deus quer que você faça. Seja humilde. Tenha um coração quebrantado. Esta compreensão que Deus restaurou na alma de Davi é muitas vezes repetida pelos profetas, e no Antigo Testamento existe um profeta chamado Miqueias, e ele disse o seguinte, está registrado no capítulo 6, no verso 8, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia é o apóstolo Paulo. E eu aprendi com o apóstolo Paulo o seguinte, eu sou o que sou pela graça de Deus. Quando ele foi responder à igreja de Corinto, que questionava a sua autoridade apostólica e criava uma série de problemas, aí ele disse assim, que uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Crispo, eu sou de Pedro, Ele disse assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Nós não somos ninguém. Como é seu nome, querido? Davi? Muito prazer, Davi. Meu nome é ninguém. Já pensou? Você vai se apresentar a uma pessoa e diz assim, meu nome é ninguém. Muito prazer, irmão ninguém. Você se apresenta assim? Claro que não. Mas é essa disposição do coração que Deus quer ver em nós. Então, nunca se exalte. Até porque todo aquele que se exaltar, será humilhado. Mas todo aquele que se humilhar, Deus restaura em nós essa disposição. Deus quer de nós, Deus espera de nós um coração quebrantado e um espírito humilde. Versos 18 e 19, estou acabando, gente. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Agora, Davi está dizendo que Deus restaura integralmente o nosso senso da necessidade de intercedermos pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo nosso mundo. A violência louca da cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, as incontáveis manifestações de ira contra a injustiça do sistema jurídico brasileiro, tudo isso deveria nos ajudar nessa compreensão da necessidade de orarmos por nossas cidades, pelas autoridades e pelo povo que nela habita. A gente fala, a gente reclama, a gente denuncia, mas a gente não dobra o joelho para orar. Davi está dizendo aqui que Deus restaura todos os aspectos da nossa vida, inclusive esse senso da necessidade de orar.
As nossas manifestações públicas de condenação de qualquer tipo de violência não devem e nunca podem substituir o nosso senso de dependência de Deus através da oração. Então, antes de postar no Instagram, no Facebook, a sua ira, a sua condenação, dobre o seu joelho no seu quarto e vai orar. Porque é isso que Deus quer restaurar na nossa vida. Os pilares dos valores morais, sociais e espirituais da nossa nação têm sido destruídos há muitos anos e só Deus pode reconstruí-los. Prestem bem atenção, não é governo que vai restaurar isso. Não é nem o vereador, não é o prefeito, não é o governador, não é o deputado, não é o presidente, não é o ministro. É o Senhor que restaura os muros de Jerusalém, para usar a linguagem do salmista. Então, o que eu e você precisamos fazer? Dobrar o nosso joelho e orar pela nossa cidade, orar pelo nosso bairro, orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado, orar pelo mundo. Você reparou como é que Deus restaura? E como Deus restaura tudo. Pastor, você não conhece a minha vida e minha experiência. Eu sou um caco. Deus é especialista em transformar cacos em vasos de bênçãos. Olha eu aqui. Caco. Transformado, moldado por Deus. Ali, um caco capixaba, que sabe fazer muqueca muito bem, mas um caco. E Deus pegou esses cacos e restaurou e transformou num vaso de bênçãos. Não importa como esteja o seu coração e a sua alma, meu irmão, minha irmã, Deus restaura por completo a sua vida. Deus restaura o seu casamento, Deus restaura o seu relacionamento com os seus filhos, Deus restaura o seu relacionamento com Ele, Deus restaura a sua vida por completo. Você percebeu aqui neste salmo que não há nenhum aspecto da sua vida que não possa ser restaurado pelo Senhor. É por isso que Davi ora. Deus não faz nada pela metade. Eu e você somos desafiados por Deus a entregar-nos a Ele por inteiro, para que assim a gente possa experimentar essa restauração total, que só Ele pode fazer. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. O que você está esperando? Entrega tudo, coloque no altar, porque Deus há de restaurar plenamente a sua vida. Curve sua cabeça, vamos orar. Eu aprendi desde pequenininho que no culto há um momento quando Deus fala, e há um momento quando nós respondemos. E a gente responde em oração. Mas não só em oração, também em atitudes. Então eu queria convidar você agora a orar e a falar com Deus, respondendo aquilo que Deus falou para você hoje. Agora é a hora de você responder. Responda com palavras sinceras do seu coração, mas responda acima de tudo com atitudes. Senhor, eu quero deixar tudo no teu altar, tudo. Eu quero ser totalmente restaurado. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida,
Eu quero que o Senhor restaure a minha família, meu casamento. Eu quero que o Senhor restaure o meu relacionamento contigo, com os irmãos da igreja. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Deus restaura totalmente você. Então fale com Ele agora. E ore como Davi. Senhor, dá-me um coração puro e renova em mim um espírito reto. Restaura, Senhor. Restaura. Silenciosamente fale com Deus agora. Só você e Deus. Fale com Deus agora. E diga para Deus o que você quer fazer. Você já sabe o que Ele quer. Se você é soberbo, confesse o seu orgulho e peça a Deus que restaure um coração quebrantado, um espírito humilde. Fale com Deus. Ele faz, Ele opera, Ele transforma, Ele restaura. Onde você estiver, fale com Deus agora. O Senhor falou ao meu coração. Ó Deus, eu sou um miserável pecador, mas o Senhor se aproxima de mim porque me ama, com um amor que nem eu consigo compreender. Com esse amor eterno, imensurável, inabalável, que levou o Senhor a oferecer o seu próprio Filho unigênito, para pagar na cruz os meus pecados, porque o Senhor queria transformar a minha vida e restaurar a minha vida por inteiro. Ah, Senhor, quero dizer para o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou. Às vezes, quando me interessa, eu sou humilde, mas o meu coração é soberbo, Senhor. Ó Deus, que loucura! Senhor, tem misericórdia de mim e restaura um coração humilde, um espírito quebrantado. Retira de mim toda a soberba, todo o orgulho, toda a vaidade. Senhor, restaura no meu coração a alegria da tua salvação, o entusiasmo pelo teu testemunho, para que eu possa com vibração louvar o teu nome. Ah, Senhor, restaura a minha vida. Eu quero colocar a minha vida no teu altar do jeito que ela está. E ela está bem estragada, Senhor, o Senhor bem sabe. Mas eu creio que o Senhor tem o poder de restaurar-me por completo, como a tua palavra diz. Restaura-me, Senhor, e serei restaurado. Age na minha vida com poder e graça, com misericórdia e amor. Molda-me, transforma-me. Ó Senhor, ouve a minha oração e aceita a minha vida no teu altar, porque eu me entrego por inteiro. Essa é a minha oração, Senhor, e eu a faço em nome de Jesus. Amém.